Meus irmãos, é bom estarmos na casa do Senhor, ainda aqui numa noite ainda fria, e é uma pena que alguns irmãos fiquem muito longe, não sei porquê. Há lugares aqui perto, o pastor não briga com ninguém. Por que vocês ficam tão longe? Eu vou pedir aos irmãos que estão lá atrás que venham para frente. Lá atrás, não vamos ficar tão separados não. Que história é essa? Na Índia não é assim, está todo mundo junto. Eu conversei 1 hora com o missionário hoje, não foi? De 5h30 a 6h30. Foi muito bom saber como é o trabalho, mostrou várias fotografias, que coisa bonita foi ver aquela gente. Deus é muito bom. Eu não sei, o oriental, não é? O asiático, parece que se aproxima mais, é mais próximo, é uma coisa impressionante. O africano nem se fala, a comunhão do africano é muito grande. Nós que temos sangue africano, nós que temos heranças diversas, devemos cultivar esta proximidade, essa aproximação. No tempo da pandemia, vá lá. A gente não quer contagiar ninguém, nem quer ser contagiado. Mas já acabou. Então, vamos estar perto, não é? Porque perto está o Senhor de nós. Perto está o Senhor. De todos os que o invocam em espírito e em verdade. Então, é bom estar perto do povo de Deus. Eu não quero estar longe do povo de Deus. Onde quer que eu esteja, eu procuro uma igreja. Não há lugar do mundo em que estive em 42 países, em que eu não tenha procurado uma igreja. Se era domingo, eu procurava. E às vezes estava envolvido com a Aliança Batista Mundial, a cujo conselho geral pertencia por quase 20 anos. Mas eu estava lá, ia à igreja. Eu digo, por exemplo, a estudantes que vão à Alemanha, estudar alemão, vão à Austrália, ou aos Estados Unidos, ou à Inglaterra estudar inglês. Olha, você frequente a escola, mas o melhor lugar para aprender inglês é a igreja, porque o pastor tem a obrigação de falar bem, de falar com boa dicção, de comunicar bem. Então você vai aprender inglês, inclusive vocabulário. Se quer aprender hindi, vá lá à Índia e ouça o pregador, o nosso missionário, e a esposa dele, que é daquelas bandas, não é isso? Porque falam bem. Então, nós temos que aprender e temos de estar juntos. Bem, meus irmãos, nós estamos terminando nossa jornada pelas marcas do genuíno discípulo. Nós vimos as marcas do genuíno discípulo nas palavras de Jesus, repetindo apenas para relembrar, o genuíno discípulo de Jesus, a ele serve de coração inteiro. Segundo, o genuíno discípulo de Jesus segue com perseverança sua palavra. O genuíno discípulo de Jesus cultiva o amor fraternal. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o nosso amor impacta muito mais do que um discurso, do que uma lição, do que uma aula de teologia. O nosso amor. Como é que a obra do nosso irmão, da sua esposa, tem crescido na Índia? Porque ele tem servido a comunidade, cuidado das crianças. O amor tem que estar praticado. E aí as pessoas reconhecerão que somos discípulos do Senhor. Mahatma Gandhi, que foi um líder, não é? Que veio a ser líder político também, na Índia, ele dizia o seguinte: se os cristãos obedecerem o que a fé deles ensina, a Índia se dobrará diante deles, aceitando o Evangelho. Então precisa a gente crer e viver, crer e praticar. O genuíno discípulo de Jesus produz fruto, não fruto eventual, mas fruto continuamente.
mas não somente um fruto contínuo, mas muito fruto e bom fruto. Às vezes alguns pensam, não, eu faço o que posso. O Senhor se satisfaz com o que eu puder fazer. Mas tem de haver não só produção, mas produtividade. Isto é, você deve pôr para fora toda a sua capacidade de produzir, ou dar espaço ao Espírito de Deus, a seiva do Espírito que vem do tronco que é Jesus, toda a expressão, para que haja muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai. Vejam o que Jesus diz: em que deis muito fruto, não é pouco fruto, e assim sereis meus discípulos. O genuíno discípulo de Jesus é isso tudo. Mas nós chegamos, e creio que começamos na última quarta-feira, a última qualidade, a última marca do genuíno discipulado, é a cruz. Nós começamos com o jugo e a cruz. Apenas fizemos uma referência ligeira sobre a cruz. Hoje é a cruz, como marca definitiva do genuíno discípulo de Jesus. Reparem que a cruz, instrumento de suplício, constitui imagem preciosa do discipulado, na medida em que nos damos conta de que a expressão tomar a cruz ocorre 5 vezes nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, empregada por Jesus e a significar nossa condição de sermos discípulos dele. Reparem as referências, vamos recordar. Mateus 10, 38. Mateus 10, 38, Jesus diz o quê? E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O seu sofrimento é a cruz que você tem de carregar. Sua sogra é ruim? É a cruz que você carrega. Não é nada disso. Sogra pode dar trabalho, mas não é a cruz. A cruz é a cruz de Jesus, a cruz da obediência, a cruz da dependência dele, a cruz em que você crucifica o seu eu, para que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. Então, este é o ensino. Outra afirmação está em Mateus 16, 24. Vejam este texto, Mateus 16, 24. Onde está? Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, isto é, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Cruz é isto. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Houve um jovem, não me lembro bem em que país, mas essa história é autêntica, que resolveu carregar a cruz de Jesus. Só que ele entendeu que era uma cruz material. Ele ia para o escritório carregando a cruz. Trabalhava, saía do escritório levando a cruz. Ele ia a uma festa levando a cruz. Ele entrava no trem do metrô levando a cruz. Em todo lugar ele era visto como o homem que carregava a cruz. O nome dele era Stauranos. Por quê? Porque Stauros em grego é cruz. Então Stauranos era esse homem que carregava a cruz. Ora, você vendo uma pessoa carregando a cruz, não vai fazer nenhuma proposta que não seja de Deus. É visível. Ele é de Jesus, ele está carregando a cruz porque ele conhece Jesus, sabe que a cruz foi um instrumento de suplício de Jesus e foi a morte dele na cruz a garantia de nossa eterna salvação. Então, alguém com a cruz não vai roubar, alguém com a cruz não vai adulterar,
Alguém com a cruz não vai ser infiel à esposa. Alguém com a cruz não vai para um ambiente pecaminoso. É visível, ele está com a cruz, só que a cruz não precisa ser visível, nem em nosso ombro, nem em nosso peito, numa correntinha. A cruz tem que sair em nosso coração, crucificando o nosso eu, não mais eu, mas Jesus. Aliás, Paulo diz isso: vivo, não mais eu. Completa então, eu vou dizer a primeira parte. Então, eu vou dizer a primeira parte, vocês digam juntos a segunda. Eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Então nós crucificamos o nosso eu, o eu que anda tão exuberante no mundo de hoje. Cada um quer fazer a sua vontade, quer ir aonde quer fazer o que lhe toca na cabeça, quando é a vontade de Deus a norma para a nossa vida, não a nossa vontade. Aliás, há um cântico, há um hino, não a minha vontade, mas a tua vontade. É um hino, não sei quem foi o autor, mas é um hino novo que está no inário para o culto cristão. Não é isso, irmão Prado? Não a minha, veja lá se acha, e a gente vai cantar esse hino. Eu dou um trabalho aos ministros e musicistas, vocês vão sentir paz com a minha saída dia 8. Vejam só, outra passagem bíblica, Marcos 8:34, aqui já no Evangelho de Marcos, Marcos 8:34. E chamando a multidão com os discípulos, os que estavam próximos dele, eles seguiam os ensinos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, é dizer não a si mesmo, não a sua vontade. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz do discipulado. Eu sou de Jesus. Como diz o hino, eu sou de Jesus, aleluia. É muito bom. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, viver e servir a Jesus. Mas também, esta passagem foi de Marcos ou Lucas? Marcos. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Vejam como os três evangelhos sinópticos, que vem Jesus, não é? No mesmo sentido, vem em conjunto, sinopse, que vê junto. Vejamos o que diz Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, não é uma vez ou outra, não é a cruz dominical, é a cruz de todos os dias, é no trabalho, é na escola, na universidade. Negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu sou parecido com Jesus. Jesus levou a cruz dele, eu levo a minha. Ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu digo a mesma coisa. É a atitude do discípulo de Jesus. Finalmente, Lucas 14:27. Lucas 14:27. Vamos ver esta passagem. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí, não, você, se tem a sua vontade como mestra da sua vida, senhora da sua vida, você faz o que lhe dá na cabeça, você faz o que quer, você faz o que pensa e não a vontade do Senhor, você não é discípulo de Jesus. O discipulado é algo radical. E o título do livro de John Stott, de que muitos elementos de nossa reflexão nestes 5 meses foram retirados, ele deu o nome ao livro O Discípulo Radical. Agora, o que significa essa imagem de carregar a cruz? Não se trata, como pensou
instaurando-nos de carregar literalmente uma cruz de madeira, como geralmente ocorre em procissões e espetáculos da chamada Semana Santa. Muito menos carregar uma cruz no pescoço, pendente de um cordão de ouro. Não é isso. Tomar a cruz, carregar a cruz significa abnegação. Você negar-se a si mesmo. Submissão da vida ao Senhor da vida. Disposição de crer, amar e servir a Jesus. Com todo o risco que isso pode envolver. Às vezes, da própria vida. Não é por acaso que tantos são os mártires do cristianismo. Tiago foi morto. Paulo morreu por decapitação. Pedro morreu provavelmente crucificado de cabeça para baixo, como reza a tradição. Atentemos para as palavras de Jesus, conforme nos transmite o evangelista Lucas. E vamos repetir esta passagem. Se alguém quiser acompanhar-me, agora, noutra versão, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Você pode dizer, bem, eu não fazendo a minha vontade, eu não agindo como sinto vontade, eu vou matar a minha vida, eu não serei eu mesmo. É isso mesmo, você será de Jesus. A nossa vida pertence a Ele. Eu não mais vivo, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. A vontade dele prevalece. Visto o contexto dessa passagem, observa John Thorpe, que escreveu um livro interessante, Follow Me and What It Implies. Segue-me e o que isso implica. Um livro publicado em 1930. Eu não tinha nascido ainda. Nasci em 34. Faz tempo. John Thorpe diz o seguinte: é como se nosso Senhor, tendo questionado os discípulos com relação à opinião popular a respeito dele, e também tendo obtido deles a própria definição de sua fé, a eles dissesse: vocês creem que eu sou o Cristo de Deus, e eu lhes mostrarei o que a sua fé envolve. Se qualquer de vocês quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, siga-me. Crer em Jesus traz a cruz para a vida do discípulo. E cruz significa impossibilidade de pecar. Você está preso na cruz. Tomar a cruz é cada dia crucificar seu eu. E minha vida e a sua vida estarão às ordens de Jesus. Vejamos então estas observações. A decisão de seguir a Jesus é do próprio discípulo, se alguém quiser. Jesus não obriga você a seguir. Você crê se quiser. Você não é obrigado a ser crente, não é obrigado a estar aqui. A igreja não tem uma polícia eclesiástica para buscar você em casa e trazer sob vara. Mas, como dizem os advogados, não. Você vem voluntariamente, numa quarta-feira, meio frinha, mas o céu azul. Não mete medo sair num dia como hoje, não. Se agasalha um pouquinho e vem. Quem não vem é preguiça mesmo. É preguiça. Não é um tempo, não. É a paciência. Há muita gente preguiçosa hoje. Ora essa. Ninguém morre por vir à igreja, mas vive. Você volta com nova disposição, nova visão, nova alegria, novo entusiasmo. A igreja só abençoa a gente. Eu nunca tive um momento em que a igreja não me abençoou. As igrejas por onde andei, desde aquela em que fui batizado, há 73 anos. Fez agora, dia 18 de junho. Então, o discipulado é para todos que queiram seguir Jesus sem discriminação, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, não importa a sua condição, letrado ou analfabeto, você pode crer. Ainda bem que a salvação
é pelo ouvir, não é pelo ler, porque senão os analfabetos estariam fora. Você pode ouvir. A exigência de abnegação, de negar a si mesmo, isso que é abnegação, é decisão radical de tirar do trono de sua vida o eu. Não é o eu que domina a minha vida. E aí você entroniza e celebra Jesus Cristo e sua soberana vontade. O carregar a cruz constitui disposição diária de sacrificar-se por amor de Cristo. Tome diariamente a sua cruz. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira. Não há descanso, não há férias para a cruz. Você entra em férias levando a cruz. Ah, como é bom pensar assim. O discipulado envolve visibilidade. Você carrega a cruz, você é visto. As pessoas percebem que você é cristão. Essa visibilidade é muito importante. Publicidade. Jesus foi crucificado no monte, para ser visto por todos, no meio, entre dois bandidos. Todos nos veem carregando a cruz e seguindo a Jesus. Aquele sujeito, aquele nosso colega, é de Jesus. Não é a vontade dele que prevalece. Eu propus a ele um negócio em que ele ia ganhar muito dinheiro, mas não é um negócio honesto. Ele disse, não é esta a vontade de Deus para a minha vida. Ele está crucificado, ele crucificou o eu. Talvez ele tivesse até o eu dele vontade de fazer o negócio, mas não, é a vontade de Jesus que prevalece. Então você vai abrir mão de muitas coisas, para que a vontade do Senhor seja real na sua vida. O discipulado constitui a disposição cotidiana, isto é, de todos os dias, de morrer para viver para Cristo e sua glória. Discipulado requer disposição estável de seguir, porque Jesus está caminhando. O ministério de Jesus é dinâmico. Quem quiser vir após mim, Jesus continua caminhando, ele quer alcançar populações, ele quer chegar aos fins do mundo, está lá, ser meios testemunhas, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e ide por todo o mundo. Portanto, lá em cima está a Índia, e até lá tem que chegar o nosso testemunho. Guilherme Carey foi, quando ninguém acreditava, e a própria associação batista particular a que ele pertencia, a associação, não queria que isso acontecesse. Numa primeira assembleia, negaram: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, ele tem os seus planos. Não somos nós quem vai ajudá-lo. Mas ele estudou o assunto, ele escreveu, fez uma pesquisa sobre a salvação dos pagãos, publicou esse texto, transmitiu esse texto às igrejas. No ano seguinte voltou lá. Eu proponho que criemos um grupo, uma associação para enviar missionários para alcançar os pagãos. E aí foi aprovado. E ele foi o primeiro missionário. É uma coisa boa quando a gente faz uma proposta e se insere na resposta. Ele foi resposta à própria proposta dele. E ele foi com a sua esposa. Meus irmãos, lá para Calcutá, conversava hoje com o nosso missionário sobre essa região, que fica, não é? Aliás, Calcutá não, para Nova Delhi fica uns 200 e tantos quilômetros, não é isso? De sua cidade, de sua terra. Bem, irmãos, salienta Paulo, que escreveu outro livro sobre discipulado, a honestidade de Jesus em relação às exigências do discipulado. Ele requer compromisso e renúncias radicais. Eu falei na quarta-feira passada sobre o general Garibaldi, no sítio de Roma, em 1849, que disse aos combatentes: soldados, todos os nossos esforços contra forças superiores às nossas
mostram-se inócuos. Nada tenho a oferecer-vos, senão fome, sede, dureza e morte. Mas conclamo a todos que amam seu país a estar comigo. Quem ama Jesus, há de estar com o seu povo, a se identificar com o seu povo. Sim, Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, disse a seu povo que lhe podia oferecer sangue, suor e lágrimas. Portanto, os imperativos do discipulado aí estão: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É interessante que Pedro negou a Jesus 3 vezes, dizendo: não o conheço, não ando com ele, não lhe dou importância. Temos de negar com a mesma veemência nossa vontade, como determinante do nosso viver. Quando o seu coração pedir fazer alguma coisa, eu não estou com você não, eu não lhe dou importância, eu não conheço você, eu conheço a vontade de Jesus para a minha vida. Isso é muito importante. Lembra Paulo que o compromisso cristão começa com o funeral. Quando morremos para nós mesmos e começamos a viver para Jesus. Faça o funeral do seu eu e viva para Jesus. Com certeza, isso contraria a natureza humana, pecaminosa, que quer sempre afirmar a superioridade ou primazia do eu, e é contra a tendência do nosso tempo. A verdade é que nos negamos a nós mesmos ou nos deificamos, e muitos querem se tornar deuses. Entregue-se e dedique-se ao Senhor, meu irmão, minha irmã, é marca do discipulado. A Bíblia diz que Jesus se entregou para morrer por nós, para a remissão, isto é, para pagar o preço dos nossos pecados. Não basta nos negarmos a nós mesmos, é mistério que nos dediquemos e entreguemos. Exemplos existem de revolucionários, de santos e atletas que se entregam ao máximo àquele ou àqueles ou à causa com que se comprometem. Isto é compromisso. Bill Borden, por exemplo, que pertenceu ao Chicago Bordens, tinha como moto: diga não a si mesmo e sim a Jesus em todo o tempo. Dedicação implica que tenhamos o Senhor por primeiro em nossa vida. Por exemplo, Paulo e Barnabé, conforme em Atos 15, 25 e 26. Assim diz a palavra: concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos irmãos Paulo e Barnabé. Vejam só, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A medida do seu discipulado não é a sua teologia, não é o seu intelecto, não é seu credo, o seu querigma, ou o montante de seus dízimos e outras contribuições, e até a sua frequência à igreja, assiduidade ou participação nos cultos. Seu valor como discípulo, pondera Paulo, é medido pelo que está disposto a arriscar por Jesus. Ilustração preciosa, eu já contei aqui dessa verdade, é a história do ricaço americano, do Texas, dono de poços de petróleo daquele estado, que convertido convidou o pastor a visitá-lo. E na ocasião da visita, o pastor tomou o talão de cheques. Naquele tempo havia cheques, os cheques estão acabando, né? Cartão de crédito, Pix. Disse: pastor, quanto custa ser crente? Pode dizer o valor, qualquer que seja o valor, eu lhe darei o cheque. O pastor sorriu e disse: não, ser crente envolve a vida inteira. Tudo que o senhor é e tudo que tem pertence a Jesus. Não é um cheque que vai pagar. Todo o nosso ser pertence ao Senhor.
Então, ele aprendeu uma grande lição, aquele homem rico. Eu tenho pena dos ricos, que eles creem na riqueza, vão deixar tudo, não vão levar um centavo. Puserem no caixão, vão arrombar o caixão, vão tirar o dinheiro. O seu caixão ficar intacto, é melhor não pôr nada de valor, nem aliança, porque vão tirar. Diz John Stott, logo no início do seu livro, uma frase que eu repeti aqui no começo: a vida é o espaço entre dois momentos de nudez, quando nascemos e quando morremos. Então, tudo que acontece nesse espaço é pela bondade de Deus. E por isso devemos render graças ao Senhor. Declare-se discípulo de Jesus. O discípulo autêntico é ostensivo, é ousado, é visível, é tangível, a gente pode tocar nele, é audível, a gente ouve a palavra dele. Comparemos a conduta de Nicodemos com a da mulher samaritana. Veja que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Não quis comprometer a sua fé. Ele não queria que ninguém do sinédrio soubesse. Já a samaritana claramente abriu seu coração a Jesus. Recebeu a vida, a água da vida que Jesus prometeu. Correu à sua cidade para chamar as pessoas que desceram para ver o encontro de Jesus no poço de Sicar. Sim, meus irmãos, é assim. Está disposto, como os cristãos aqui, Pedro diz sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, estáis sempre preparados. A perseguição começara em Roma, com o incêndio da cidade por Nero, que pôs a culpa nos cristãos. A perseguição estava para começar e chegaria certamente a Ásia, a Europa, a região da Galácia. Ele diz, olha, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pedir razão da esperança que é em vós. Interessante, responder. Você não precisa ir falando. Você espera que as pessoas perguntem. Como eu falei sobre evangelização de muçulmano, desde que o muçulmano, conhecendo sua vida, pergunte por que você é assim. Aí você vai dizer que Jesus é o segredo. Eu hoje fiz uma visita com o irmão Reinaldo e a irmã Marília ao apartamento pastoral, para ver como as obras estão bem adiantadas e temos pouco tempo para terminar. Muito bonito o apartamento da igreja, que a igreja tem para o pastor, um edifício muito bonito, mas no elevador subimos com um casal de chineses e com uma libanesa muçulmana. Quer dizer, estrangeiro lá no prédio. A gente pode começar a evangelizar essa gente. Eu disse àquela moça, olha, eu tive um amigo pastor em Beirute, Faiz Sarnini. Eu não pronunciei árabe como era, parecia, eu nunca ouvi esse nome. Mas, na verdade, o irmão dele era pastor em Nazaré. Como visitei Israel 11 vezes, eu visitei várias vezes, talvez 9, lá na cidade de Nazaré. E fui ao Templo Batista. A Igreja Batista tem um colégio que ensina a Bíblia em hebraico, em árabe e em inglês. 3 línguas para os alunos. Com isso, ensinando a palavra de Deus. É uma beleza o que a Igreja de Nazaré faz. Igreja bonita, tem mais de 350 membros. Igreja muito boa. Não tem tantos judeus não, são palestinos. Mas creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Meus irmãos, com a cruz em casa, com a cruz no trabalho, com a cruz na viagem, com a cruz na escola, com a cruz na rua, a dizer não a nós mesmos, e sim a Jesus, declaremos: eu sou de Jesus.
Estou pronto a viver por Cristo ou morrer por Ele. Estou comprometido definitivamente com Jesus. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho da cruz. Carregando uma cruz e tendo-a no coração, é impossível pecar. É de se notar que a crucificação de condenados era um ato público, à luz do dia, visto por todos. Que tenha visibilidade e tangibilidade o nosso ato de morrer, o nosso eu, e de viver para Jesus. Que o nosso discipulado cristão seja real e que por toda a nossa vida e testemunho impactemos o mundo poderosamente. Amém? Deus nos abençoe. Aquele hino foi...